certo? Por isso que Jesus é chamado de arquiteto. Um arquiteto é alguém que planeja, certo? Ele é chamado de arquiteto aqui no capítulo 8, versículo 30 de Provérbios, certo? Sabedoria é chamado de arquiteta. Então, veja só. Então, ele planeja, conhece, predestina, chama. Então, tudo isso é um planejamento. Deus não faz nada, Deus não é mágico, não faz tudo assim, não. Deus, ele planeja, certo? Para tanto que ele diz assim, façamos o homem, né? Ali ele está dando uma ideia, ele está planejando fazer, é um plano. Para tanto que até a salvação é um plano de Deus, tá ok? Então, nada foi por acaso. Nada que aconteceu, Deus criou por acaso, Deus fez por acaso, não. Tudo é parte de um plano. Então, Deus é um ser que ele planeja, ok? Ele tem um planejamento. Então, veja só, voltando de novo, vou ler novamente. A sabedoria ouviu no mundo habitável de Deus que está na eternidade. Então, esse mundo habitável está na eternidade, certo? E a sabedoria nos viu lá, certo? Onde Deus planejava, onde Deus planejou, onde Deus nos conheceu, onde Deus nos predestinou, onde Ele nos chamou, onde Ele nos justificou e onde já nos glorificou. Porque na eternidade já está consumado. Quando Ele nos faz nascer neste mundo, continua fiel ao seu projeto. Mas depende apenas de uma única coisa, que seria o quê? A obediência. Porque o que sempre se exige dos homens é isso, a obediência. Então, continuando, na dispensação do mistério, parte A, havia um trono de Deus que estava sobre o monte de Sião. Nós vamos ver isso lá em Ezequiel 28. Vou procurar aqui para nós lermos. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 16. Vai dizer o seguinte: Tu eras querubim ungido, protetor. Te estabeleci sobre o santo monte de Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas. Então, ele fala sobre o santo monte de Deus. E esse santo monte de Deus é esse monte Sião que está aí. O 16. Pela multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Portanto, eu te lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim protetor, e do meio das pedras afogueadas foste tirado. Então, havia também as pedras afogueadas, que essas pedras afogueadas eram o combustível do trono de Deus. Era utilizado lá, era utilizado ali no altar de incenso, que foi aquele mesmo altar que Isaías teve a visão, né? Nós vamos para lá para Isaías agora, Isaías 14, Isaías 6, que Isaías teve a visão, que o anjo, ele pega com atenaz, certo? Com atenaz ele pega uma brasa, aquela brasa ali é uma pedra afogueada. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 6. E aconteceu que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor Jeová sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, as orlas de sua túnica. E acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E exclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas tremeram diante da voz do que clamava, e a casa se encheu de nuvem. Versículo 5. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Rei, o Senhor Jeová dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, tendo na mão uma brasa viva, que foi tirada do altar com a tenaz. Então essa brasa viva aqui é uma pedra afogueada, ok? Uma pedra afogueada, brasa viva. Então, Lúcifer também ele andava no meio das pedras afogueadas. E essas pedras afogueadas elas ficavam no altar, certo? Então, era o combustível do altar de incenso. Tá ok? Isaías 14, 13 vai falar também a respeito do monte. E tu disseste no teu coração: Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Assentar-me-ei no monte da congregação. Esse monte aqui, ele era também chamado de monte de Deus, mas era chamado também de monte da congregação, nos lugares remotos do norte, certo? Aí ele diz mais no 14: Subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós vimos agora em Isaías que ele viu serafins que voavam por cima do trono, né? Voavam por cima do trono onde Deus estava sentado. Então, os serafins, eles estavam acima. Então, Satanás ele quis colocar o trono dele acima dos serafins, porque os serafins, podemos dizer que são a simbologia das nuvens aqui, certo? E ele queria colocar acima das mais altas nuvens.
A ousadia de Satanás foi tão grande, mas também a sua queda foi maior ainda. Salmo 125:1, a gente conhece, né, de cor. Você confia no Senhor, são como o monte Sião, ou Tísion, né, Tísion, que não se abala, mas permanece para sempre. Claro que não é um monte físico que vai permanecer para sempre. Está falando, se referindo ao monte, tipologicamente, ao monte verdadeiro, que é o monte original, tá certo? Só lembrando que aqui é o Éden original, tá, gente? Aqui é o Éden original. Voltando lá para Ezequiel, novamente, Ezequiel 28, amados. Vamos ver uma coisa aqui. 28, versículo 13, vai dizer o seguinte: Estavas no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestias. Aí ele vai falar que todas as pedras, eram várias. Aí ele vai dizer, foram preparadas no dia que tu foste criado. Aí diz mais, tu era o querubim ungido, protetor, te estabelecia sobre o santo monte de Deus, como eu já tinha acabado de ler. Mas o que eu quero dizer aqui, por que eu digo que aqui é o Éden original? Porque no capítulo 28, versículo 13, vai dizer que ele estava no Éden. Não pode ser o Éden da terra, porque no Éden da terra, Satanás já tinha caído, e ele não se vestia mais com essas pedras preciosas. Ele já não era mais o luzeiro, já não era mais Lúcifer, certo? Então, por isso que existe esse Éden original, tá certo? Então, nós temos aqui a cidadela dos anjos, aos pés do monte, certo? O Monte Sião, Tísion, muito bem. As águas, aqui tudo era água, tá certo? Estuda a dispensação do mistério parte A, tá certo? Que antecipa Gênesis capítulo 1, versículo 1. E deste trono corria um mar, né? Então, como eu disse, havia um trono, tá certo? E deste trono corria um mar que descia pelo Monte Sião. Apocalipse 4:6, vamos para lá. Apocalipse 4:6 vai dizer o seguinte: havia diante do trono um mar como de vidro transparente, como cristal, certo? Então havia um mar que corria do trono. Esse mar era transparente como cristal, certo? E como o trono, ele estava nesse monte Sião, e então o mar, mais dizendo, ele corria de cima desse trono, descendo pelo monte. Era a coisa mais linda, amado, coisa mais linda, coisa linda de se ver, certo? Infelizmente nossos olhos não viram, mas pela fé nós cremos. Então foi nessa dispensação que a cidade foi arquitetada após a rebelião do Luzeiro. Que cidade? A Nova Jerusalém. Então a rebelião do Luzeiro acontece, né? Ele se volta contra o trono, se rebela contra o trono. E após isso, Deus, depois da sua queda, Deus, ele arquiteta essa cidade, certo? Além disso, o cordeiro foi imolado, né, antes da fundação do mundo. Então foi nessa dispensação também, nessa parte da dispensação do mistério, que o cordeiro foi imolado. Os anjos também foram criados nessa dispensação, certo? Do mistério. A Nova Jerusalém foi planejada, como já falei. Aconteceu a criação do mundo, certo? Começa a se iniciar, porque se encerra a dispensação justamente em Gênesis 1, quando os céus e a terra são criados. E Adão foi formado, né? Aqui, Adão é formado e a consciência da imagem. Muito bem. Só lembrando que Adão foi formado na dispensação do mistério parte B, tá bom? Só ignore esse pedaço aqui. Então, Adão foi formado na dispensação do mistério parte B. E a coexistência da imagem. Vamos ver isso aqui mais para frente. A manifestação do verbo como anjo de Jeová, a criação do Hades e a criação da imagem perfeita, certo? Então, essa imagem perfeita também, ela se manifesta na dispensação do mistério, tá certo? Então, o que é criado, né, é justamente essa imagem. Então, Colossenses 1,15 vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Só abrir aqui para nós. Colossenses, se você tiver essa Bíblia aí, abre aí, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então tem algumas seitas, né, alguns hereges que eles pegam esse versículo para dizer que Cristo foi criado, tá certo? Mas vamos lá, Cristo nunca foi criado, Jesus nunca foi criado, certo? A alma dele sempre coexistiu, a alma dele é eterna,
porque a alma dele é divina. Então Deus, ele é espírito que é espírito, Deus é espírito. E Deus possui 3 almas, tá certo? Então o que foi criado não foi a alma de Cristo, foi o seu corpo físico, a sua imagem. Então aqui ele fala, Colossenses 1,15, que ele é a imagem do Deus invisível. Então Cristo é a imagem do Deus invisível, em que? Em seu corpo físico, certo? Então veja só, ele é o primogênito da criação, porque o seu corpo físico ele foi criado. Quando Deus foi fazer o homem, ele chama a triunidade, né, a divindade, e diz assim, façamos o homem, Gênesis 1,26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então quando ele fala da imagem, ele está falando do corpo, semelhança, ele está falando daquilo que é material, a sua forma material, espiritual, espírito e alma, certo? Então nós fomos feitos à sua semelhança, tá, ok? Então, o mistério parte B, né? Todo acontecimento, todo conhecimento, toda revelação a partir de Gênesis 1 até a encarnação do Verbo. Então, de Gênesis 1 até a encarnação do Verbo, né? Ou seja, todo o Velho Testamento está inserido na dispensação do mistério parte B. O Pai se revela como Senhor, Ancião de Dias, Criador, Eu Sou, ok? Então, aqui, o Pai ainda não é chamado de Pai, né? O Pai, ele é chamado de Senhor, Adonai, né? Conhecido como Adonai, Senhor. Ancião de Dias, nós vemos em Daniel muito esse texto, Ancião de Dias. O Criador, né, lá em Gênesis, e alguns salmos também fala dele como Criador. O Eu Sou, né, o YHWH, que é tetragrama. Então, Deus ele era conhecido por esses nomes, ok? O Pai. O Filho era conhecido como Senhor, também era chamado de Adonai. Ele era conhecido como Rocha, nós temos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 4, nós podemos olhar lá rapidamente, que diz o seguinte, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então essa rocha era Cristo, 1 Coríntios 10, 4, certo? Então Jesus, na dispensação do mistério, parte B, ele era conhecido como Rocha também, além de Adonai. Além disso, conhecido como coluna de fogo, capitão dos exércitos. Isso aqui são tipologias de Cristo, certo? Cristo, ele se revelava dessa forma. Capitão dos exércitos, em Josué 6,14, você pode ler na sua Bíblia. Varão, anjo do Senhor, Números 22, 22. Então, quando a gente vê essa manifestação, né, anjo do Senhor na Bíblia, no Velho Testamento, se referia a Cristo, cristofania. Então, aqui Jesus era um mistério não revelado para os homens, ok? Já era aos anjos. Os anjos vão passar a conhecê-lo, né, nessa dispensação, tá bom? Agora é claro que os anjos caídos, os demônios, ainda não sabiam que ele era.